E aí galera do sexto ano, o professor Jairo chegando para mais uma aula e hoje a nossa aula é de arte, tá bom? Nós vamos fazer a nossa correção da tarefa da atividade da última aula e em seguida nós vamos entrar no nosso assunto. Espero que você e sua família estejam bem e nós vamos dando continuidade. Já já nós estaremos juntos novamente. Enquanto não chega esse momento, nós vamos aqui estudando e aprendendo muito mais. Nós vamos trazer aqui algumas questões que falam sobre a história da tatuagem. Você lembra? Foi a nossa última aula e nós vamos fazer a correção dessa atividade. Então preste atenção, você vai abrir aí o seu livro na página 379, que é justamente a página da nossa atividade. Então vamos lá, desenvolver e aplicar. A questão diz o seguinte, né? A questão diz que baseando-se no estilo geométrico de tatuagem, complete o contorno do lobo com formas geométricas criadas por você. Veja as que melhor se encaixam e se é melhor trabalhar com formas curvas ou retas e crie sua tatuagem geométrica. Então, nós temos aí o desenho desse animal, né, que é a tatuagem de um lobo, tá? E aí você pode estar fazendo os traços e definindo justamente o contorno. Ele fala que pode ser curvas, retas, você vai criar a chamada tatuagem geométrica, tá? Então você tem essa liberdade. O mais importante na arte e principalmente no que diz respeito à tatuagem é que você tem liberdade de criar. Então é uma tarefa que você tem essa liberdade, tá? De reproduzir. Assim também como nós vamos encontrar que vocês precisavam acompanhar o RA, tá? Vamos dando sequência. Bom, próxima tarefa diz o seguinte: diversas obras da história, como Mona Lisa, a Bolsa da Medusa, 12 girassóis, uma jarra, dentre outras, foram pintadas com tinta a óleo, com invenção significativa que ao longo do tempo teve sua composição modificada. A quem foi atribuída esta importante invenção da técnica de pintura em óleo? Então, existe aqui algumas opções e na última aula nós falamos sobre quem eram essas pessoas responsáveis, sim, discutimos a nossa aula. Então, se você marcou os irmãos Van, você acertou, tá? Então, essa é a resposta correta dessa questão, que vai falar sobre tinta em óleo, tá bom? Nós vamos agora dar sequência com mais uma questão, que é o esquema que vem em todo o final desses capítulos do nosso livro, um organograma. Aqui vai falar o corpo como suporte da arte, relacionando o conceito. Então vamos lá para que a gente possa entender. Primeiro nós vamos ter o corpo, tá? E aí nós vamos ver como esse corpo está inserido nesse processo. Então ele vai colocar aqui o corpo como. Nesse quadro você vai colocar como suporte artístico. Então nós estamos falando que o nosso corpo ele é um suporte para a arte. Lembra? Justamente que a arte estava atrelada às telas e à pintura, onde o homem ia lá e realizava desenhos. Ele se baseava em pessoas ou paisagem, mas depois, com o passar do tempo, o corpo toma uma posição importante, ele passa a ser um suporte para a arte. Está aqui, tá? Você está acompanhando. Esse suporte artístico, que é o nosso corpo, ele relaciona-se com a pintura corporal e ele relaciona-se com a tatuagem. Olhem aqui, tá? Nessa relação, ele pode ser que ele seja removível, tá? A pintura corporal. E aí a gente fala justamente da pintura que é utilizada pelos índios, né? Então a pintura corporal, ou período do carnaval, também existe a pintura corporal que no final ela é removida, tá? Também isso pode ser atrelado, a gente pode identificar como a maquiagem. Também a maquiagem ela pode ser inserida nesse contexto, dentro da perspectiva do suporte artístico, que é uma pintura removível. Do outro lado, nós temos o suporte artístico relaciona-se com a tatuagem, que ela é permanente, apesar que hoje nós estamos vendo e está crescendo o mercado de uma
tatuagem de rena, né? Uma tatuagem que de fato você coloca, passa um período e depois ela vai saindo. Então ela poderia ter o nome de tatuagem, mas ela vai estar dentro do contexto da pintura corporal, tá? Então esses dois tipos, a tatuagem e a pintura corporal, relacionam-se com a tinta. Então no seu livro esse espaço aí vai ser direcionado à palavra tinta. Bom, mais à frente nós vamos ter que a tinta ela tem uma composição, nós vimos isso na nossa aula, tá? Então a tinta é composta de pigmentos, então esse espaço aí você vai colocar a palavra pigmento, aglutinante, água e óleo. Então são justamente os componentes da tinta. Por que nós estamos estudando isso? Porque nós estamos justamente falando sobre a pintura corporal e estamos falando sobre a história justamente, né, a história da tatuagem. Então, se você conseguiu responder dessa forma, parabéns, nós vamos dar sequência à nossa aula, ok? Atentos, você vai agora abrir o seu livro, nós vamos falar sobre o corpo no teatro. Então, pegue seu livro na página 381, então nós vamos falar sobre isso, o corpo no teatro. Então aqui vai dizer que nesse capítulo nós vamos perceber que a maquiagem exerce um papel fundamental no teatro, além do figurino, também com a maquiagem que os personagens são caracterizados e assim construídos. Existem tipos diferentes de maquiagem, tá? Nós vamos conhecer agora esse mundo que é justamente o corpo no teatro. Ou seja, o teatro, além dos grandes espetáculos, ainda existe esse processo da pintura, tá? Que é muito difícil você conseguir ver em aulas de arte se falar sobre isso, né? Se fala muito sobre o teatro, sobre as apresentações, mas as pessoas esquecem um pouco de falar referente a esse mundo, esse universo também, que é a pintura corporal utilizada dentro do teatro. Então vamos lá, dando sequência. Nesse capítulo nós também estamos fazendo uma abordagem sobre o personagem. Então preste atenção que nele, no teatro, há 3 elementos fundamentais. Então vamos lá, a gente precisa identificar quais são esses 3 elementos fundamentais. Então o primeiro é personagem. Já que nós estamos falando aqui sobre personagem, o próximo elemento fundamental no teatro é a ação. Então percebam que é no teatro, tá? Os elementos fundamentais: personagem, ação e o espaço cênico, tá? Então olha que interessante. Se eu for numerar, eu vou ter aqui, primeiro, o personagem, segundo, a ação e o terceiro, espaço cênico. Então nós vamos agora destrinchar, esmiuçar cada um deles. Então percebam que tudo isso são os elementos fundamentais no teatro. O primeiro que nós estamos falando é sobre personagem. Então vamos lá. O personagem é construído por meio do corpo do ator ou com a utilização de bonecos, no caso do teatro de animação. Muitas vezes modificações são feitas no corpo do ator. Preste atenção nessa palavra. Tá? Modificações são feitas no corpo do ator, tá? Essas modificações, elas acontecem baseado obviamente dentro da perspectiva artística, que seria o quê? A pintura corporal, tá? Olha aí que interessante, como a tinta, como a pintura, ela não está somente nos quadros, nas telas ou em pessoas que se utilizam de tatuagens ou nas tribos indígenas, não, vai mais além, a expansão dela chega até o teatro. Então vamos lá, para que ele fique o mais parecido possível com o personagem. Então nós estamos aqui trazendo para vocês os elementos. Então aqui eu já falei um pouco do personagem, estou falando do ator, essa relação que existe entre os dois, tá? Um só corpo, só que com atitudes diferentes. Então é necessário que essa pintura corporal, essas modificações sejam necessárias para que o personagem possa estar presente durante todo o filme, durante a peça, durante todo o espetáculo. Então vamos lá. Porém, o mais importante é que o corpo do ator ou da atriz seja expressivo e demonstre que... Então precisa ser expressivo e demonstre o que o personagem sente,
fala, sonha e vive. Então o ator ele tem uma responsabilidade grande, né, acerca da expressão, em ser expressivo e demonstrar justamente o que o personagem sente, né, através da sua fala, através do que ele sonha e o que ele vive. Tudo isso também vai estar inserido no contexto da tintura, ou seja, da pintura, né? As cores vão invadir também no processo de construção do personagem. Não é somente vestir uma roupa ou achar que está trabalhando com o personagem. Então vamos lá. Portanto, a maquiagem e os adereços apenas contribuem para a composição do personagem, tá? Então é um processo que não é rápido, é um processo que é construído passo a passo. O elemento principal para convencer o público de que o ator é o personagem é o trabalho de expressão corporal. Olha aqui, e vocal do artista. O que entra nesse trabalho de expressão corporal? Aqui vai entrar justamente as técnicas que ele vai utilizar, os sentimentos que ele vai utilizar nesse personagem e óbvio que a pintura também do corpo vai estar associada nesse trabalho de identificação do ator para com o seu personagem. Outra técnica que nós vamos destacar aqui é justamente a vocal, né? Como ele vai interpretar esse personagem? Será que esse personagem é da cidade? Será que esse personagem é um personagem caipira? Será que esse personagem vai expressar sentimentos como a tristeza? Ou será se ele vai ser um personagem que vai ter em sua composição alguma dificuldade de se relacionar? Então, todos esses instrumentos vão estar nesse capítulo que nós estamos discutindo, justamente sobre o corpo no teatro, a importância não só do texto, mas a importância do ator emprestando o seu corpo para várias fases, né? Tem a fase da maquiagem, da composição do personagem, pintura corporal. Vamos lá? Dando sequência à nossa aula. Vamos lá. Composição do personagem, tá? Você vai abrir aí a sua página 383, tá? E nós vamos falar sobre a composição do personagem. Então você que está aí, professor, nós vamos falar durante toda essa aula sobre essa questão da composição do personagem? Sim, porque a composição do personagem, nesse caso, nós estamos trazendo e apresentando para vocês a importância da maquiagem para o teatro, né? Esse rico instrumento que é utilizado há séculos e que nesse momento nós estamos estudando para termos uma compreensão que o teatro ele é rico não só de texto, mas ele é rico também no que diz respeito à arte da pintura. Então vamos lá. No teatro, o ator ou atriz usam o próprio corpo para representar determinado personagem. Para que isso ocorra de forma convincente, vários elementos podem ser usados para facilitar a caracterização. Então, no teatro, no cinema, em outros locais, existem técnicas e existem elementos que vão ajudar nesse processo, tá? Isto é, a transformação do ator ou da atriz para que eles se pareçam o máximo possível com o personagem que vão representar. Já viram algum personagem caracterizado, né? Um ator que começa a interpretar determinado personagem fica idêntico, ou alguém que vai se vestir parecido com algum personagem, enfim. Então a gente tem visto isso sempre, né? E aqui vai dizer que pareçam o máximo possível com o personagem que vão representar. O personagem é normalmente um ser criado por quem escreve a peça. Então aqui entra a figura, digamos que imponente, né? Seria o pai, o criador, isso eu estou falando referente ao teatro, tá? O criador dos personagens, né? Que é o diretor, né? Que é justamente aquele cara ou o escritor da peça, que às vezes o diretor é o mesmo aquele que escreveu a peça e às vezes não. Mas no caso, quem escreveu a peça, o escritor, ele vai justamente fazer isso, é aquele que vai criar os personagens, que vai escrever a peça, que vai dar vida a esses personagens, tá? Para que os atores possam interpretar, né? E isso acontece constantemente. Então, nós temos grandes profissionais que levam seu tempo a estarem produzindo arte, tá? Produzindo peças grandiosas, de nome, a nível de Brasil e a nível de mundo. Então, vamos lá.
Pode ser um animal, uma bruxa, um monstro, um ser humano, um objeto ou até personificação de uma emoção, como a tristeza, o amor, ou seja, né, o sentimento em forma de pessoa. Quando nós falamos desse sentimento em forma de pessoa, e aqui representado como emoção, como tristeza ou amor, né, nós vamos aqui falar sobre algo que é interessantíssimo. É quando o escritor de uma peça ele leva para o seu espetáculo uma ação das emoções, tá? E muitas vezes ele representa essas emoções por cores, por roupas, e o ator está emprestando o seu corpo para um personagem que vai tratar sobre o amor, tá? Em cena vai estar o amor, em cena vai estar a tristeza, pode ser a saudade, pode ser a alegria, então são vários sentimentos que vão estar em cena contracenando, e nós vamos conseguir entender esses sentimentos através do estilo de cada personagem que é criado por ele. Por exemplo, vamos supor que nesse momento nós vamos falar sobre o amor, então talvez ele vá caracterizar o amor de vermelho, porque nós associamos essa cor ao amor. Então vai lá, o personagem vai estar vestida ou talvez com um vestido luxuoso, vermelho, enfim, ele vai dar as ideias como deveria ser os personagens, tá? Então vamos lá. Quando o personagem é criado pelo dramaturgo, algumas de suas características são indicadas no texto, especialmente as psicológicas. Ao representar o personagem, o ator dá vida às ideias, olha aqui, sugeridas no texto, criando formas de movimentar a maneira como se relaciona com os outros personagens, a voz, a expressão facial. Isso aqui não quer dizer que o ator ele não pode e ele não deve. Ele deve fazer sim. Ele precisa pesquisar sobre o seu personagem. Ele precisa ter um laboratório. Nesse laboratório ele vai examinar o estilo que ele deve de fato levar para o palco, baseado no roteiro lá do dramaturgo, né? Ele precisa ter essa compreensão. E aqui é o momento onde ele começa a estudar as pessoas, ele vai para o laboratório. O laboratório dele pode ser a rua, o laboratório dele pode ser uma escola, o laboratório dele pode ser um hospital. Ele vai escolher personagens referente ao que ele vai trabalhar. E aí ele vai incrementando, né? E nisso pode surgir personagens diferentes, né? De tudo que já esteve aí na TV, ou que teve no cinema, ou no teatro. Então essa produção ela é importantíssima, tá? Essa construção do personagem. Aí você me pergunta, professor, e onde vai entrar a maquiagem? E onde vai entrar as cores, né? A pintura? A partir daí, o personagem com as características psicológicas, ele vai começar a perceber que estilo é o seu personagem, cabelo que ele vai usar, o tipo de pintura que ele vai usar. E aí tem ainda os animais, né? Que pode ser um texto onde os animais têm um destaque na história, e aí as cores e as tintas vão ficar especificamente voltadas para o que se propõe, tá bom? O figurino, os adereços e a maquiagem auxiliam no processo de construção do personagem. Então percebam que essa construção se dá também com o processo da maquiagem e dos adereços. Não é só com o texto. Então muitas pessoas tinham essa concepção errada referente à criação do personagem. Não é só decorar o texto. Além de decorar o texto, é você construir um laboratório aonde vai sair dali o teu personagem. E junto com ele, o figurino, os adereços, a maquiagem que auxiliam nesse processo. Beleza? Nós vamos trazer agora uma ideia bacana e interessante, que é a discussão sobre a maquiagem, né? É difícil você encontrar nos livros de arte que dedique um tempo a falar sobre a maquiagem, já que ela tem uma relação fortíssima com a pintura corporal e com a tatuagem, né? Nas últimas aulas eu trouxe a história para vocês, tá? Da tatuagem, os povos que se utilizavam e ainda se utilizam da pintura corporal, tanto os índios ou com outras civilizações, né, que faziam do seu corpo uma escultura ao ar livre. Então vamos lá. Existe uma grande diferença entre a maquiagem estética, aquela que se faz para a pessoa, para que ela se sinta bonita, realçando sua beleza e escondendo imperfeições, e a maquiagem teatral. Então nós temos aqui
duas maquiagens. A primeira aqui, você não vai esquecer, a segunda maquiagem que é a teatral. Então nós vamos falar aqui sobre ela. A maquiagem estética pode ser feita em casa, como aqui está dizendo, pela própria pessoa. Já no caso da outra maquiagem, que é justamente a maquiagem teatral, ela tem uma maior amplitude, nós vamos já falar sobre isso. Então, vamos aqui. A maquiagem estética é bastante popular nos dias atuais, especialmente em situações importantes, como festas, casamentos e outros eventos sociais. Então, em casa você tem essa capacidade de realizar essa pintura, né, essa maquiagem. Em alguns casos, essa maquiagem é tão intensa que a pessoa fica bem diferente do que é sem a maquiagem. Então, primeiro que nós vimos é essa maquiagem que todas as mulheres elas têm essa condição de fazer em casa ou muitas vezes no salão. E muitas vezes altera um pouquinho, né? Elas ficam um pouquinho diferente do que elas são. Isso para mostrar a força da pintura. Percebam que o rosto ele vai justamente trazer isso, né? Nessa imagem nós percebemos isso, como o nosso corpo ele é um espaço de arte, tá? Nós estávamos falando sobre tatuagem, agora nós estamos falando sobre tipos de pintura. Olha como é interessante as histórias, as raízes, tá? Até hoje conserva-se a pintura, tá? Hoje de uma forma cheia de tecnologia, mas que é oriunda lá do processo quando os homens começaram lá a tatuar o seu corpo ou realizar de forma que eram rituais a pintura sobre eles, tá? Então vamos agora falar sobre a maquiagem teatral, para que você possa compreender. Então nós vimos a primeira, você lembra qual é a primeira? A primeira nós vimos que é a maquiagem estética, então nós vamos agora para a segunda, que é a maquiagem teatral. A maquiagem teatral geralmente é criada por um maquiador, então aqui na maioria das vezes é um maquiador também profissional. Eu disse também por quê? Porque no caso de uma modelo ou alguém que vai gravar um filme, um clipe, se usa também maquiador profissional, né? No caso, em casa, é a própria mulher que constrói isso. Aqui, no caso, estou falando do teatro, então, maquiador profissional. Porém, pode ser realizado pelos próprios atores, também isso acontece, tá? Durante o processo de preparação para a apresentação teatral, antes de entrar em cena. O maquiador profissional, muitas vezes, ele entra quando existe uma maior dimensão para o personagem, tá? O personagem ele tem um espaço amplo, então a maquiagem ela vai sair um pouquinho com delicadez, eles irão dar o seu melhor para que aquela maquiagem tenha um destaque. Então vamos lá. Ao se maquiar e se vestir, o ator está concentrado nas características do seu personagem. O ator vai aos poucos se transformando no personagem, esperando o momento certo para entrar em cena. Então aqui vai se juntar vários pontos interessantes. Primeira coisa que a gente vai perceber que tem que ter aqui, ele vai estar com o texto pronto, decorado, ele sabe sobre o texto. Existe aqui o figurino. E é óbvio que aqui nesse momento a maquiagem, tá? Vamos colocar aqui a maquiagem. E aqui já foi construído o arquétipo do personagem, ou seja, as emoções do personagem já estão atreladas e o ator já sabe como conduzir todo esse processo, tá? Isso é muito interessante, isso a gente vai ver dentro do teatro, tá bom? Vamos lá, vamos sequência, nós estamos quase encerrando a nossa aula. A história de 5.000 anos de maquiagem. Então vamos ler esse texto para que a gente possa entender. Tudo começa no Egito por volta do ano 3000 a.C. Tanto homens como mulheres no Antigo Egito usavam maquiagem. Eles preenchiam as pálpebras com uma pasta chamada kohl, feita do mineral malaquita, misturada a carvão e cinza, com o intuito de proteger os olhos de espíritos malignos, pois acreditava-se que os olhos eram o espelho da alma. Comerciantes levaram o produto para a Grécia e Roma, sendo comercializado em bastões parecidos com os lápis de hoje. O produto foi tão difundido
que existe até hoje e é usado principalmente por indianos e árabes e é chamado de kajal, que vemos em tantas marcas. Muitos ingredientes não convencionais eram usados antigamente como maquiagem e são inspiração para os produtos que usamos hoje. O carvão, cinza, amoras, algas marinhas, beterrabas, giz, cera de abelha, azeite de oliva, pó de arroz, vaselina, iodo, clara de ovo, gordura, chifre de veado. Cada cor precisava de uma matéria-prima diferente e por isso cada produto foi criado em locais diferentes. A maquiagem vermelha, por exemplo, veio da Grécia Antiga e era feita com algas e frutas vermelhas. Homens e mulheres esfregavam o produto no rosto. A cor avermelhada na face significava boa circulação sanguínea e saúde. Lembra um pouco a função do blush nos dias de hoje. Os romanos usavam giz para parecerem mais brancos e ocultar pequenas manchas na pele. Já na Grécia, a mistura era feita com cera de abelha, azeite de oliva, para deixar a pele bem lisinha. Mas foram japoneses que no século XVI, XVII, que fizeram a maquiagem que perdurou por mais tempo, o oshiroi, que consistia em uma massa feita com pó de arroz. A maquiagem evoluiu muito durante a história da humanidade, mas há de convir que os produtos que usamos hoje ainda são bem parecidos, ou pelo menos profundamente inspirados com os de antigamente. A tecnologia cosmética inova a cada segundo, mas a cultura da vaidade continua a mesma há 5.000 anos. Tá aí, você viu a construção dessa história, né? Nós estamos falando aqui a história de 5.000 anos de maquiagem. É um texto bacana de se ler, né? Que vai contar a história também dessa evolução. Então você viu aqui que existe uma evolução da pintura, né? Seja ela pintura corporal, no caso nós estamos falando desse processo dentro da perspectiva do teatro, né? Que é a maquiagem utilizada. Você viu a história que eu contei que está no seu livro, que depois você pode novamente parar um pouco e reler. O que nós não podemos é ficarmos presos à ditadura da ideia da beleza, né? Ou seja, as pessoas correndo desesperadas, desenfreadas para estar dentro desse processo da beleza. Tudo precisa ser feito com cautela, tá? E você que não conhece o teatro, você pode pesquisar na internet sobre maquiagens voltadas para o teatro. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, até o nosso próximo encontro. Valeu!